Uma excelente noite para meus amigos do canal del Beneco Brasil. Para você que me assiste de dia, um excelente dia. Que a paz e o amor do Criador dos céus e da terra esteja com você e com toda a sua família. Do fundo do meu coração, viu? Imagino que todos vocês devem de estar acompanhando a situação na Venezuela. E todo esse despliegue de tropas americanas ali nas proximidades das litorâneas da Venezuela. Por ali por onde passam as drogas, do cartel de los soles. E eu he estado muito engajado nessas informações, e tenho ouvido várias opiniões. Será que o Donald Trump vai invadir? Será que não? Como vai ser? Essa é uma questão que a gente não tem como saber. Quando você vê gente falando, não, isso a gente não sabe. A gente não sabe. Estamos falando de um grupo de inteligência, ou o grupo de inteligência mais avançado do planeta Terra, os Estados Unidos. Certamente, eu acredito sim que eles têm já dentro da Venezuela, já devem de ter infiltrados, já devem de ter militares também que fazem parte da cúpula do governo, do governo não, da ditadura do Maduro, que na minha opinião não passa de um marionete da China, do Partido Comunista Chinês. Isso tem que deixar bem claro, Todas as atrocidades que estão sendo cometidas aqui na América do Sul foram patrocinadas e foram comandadas pelo Partido Comunista Chinês. Saúde. Para quem não sabe, esse aqui é um suco que minha esposa prepara de pepino, limão e um pouquinho de mel. E tem também um pedacinho de... Esqueci o nome, depois quando eu lembrar eu vou falar para vocês. É muito bom para tudo, tá? Para limpar o intestino, para tudo. Imunidade e todas essas questões que envolvem a saúde, a nossa saúde, tá? Então vamos lá. Agora há pouco, assisti um vídeo de um grupo de militares exilados que estão, de alguma forma, deixando um recado, ou enviando um recado para aqueles que estão dispostos, a internamente resolver o problema da Venezuela, com a prisão do Maduro e toda a cúpula, envolvendo ali o Diosdado Cabello e o tal de Padrinho López, que supostamente seria ali o chefe das Forças Armadas, Todos nós sabemos também que, todos nós sabemos, assim, é um modo de dizer, Mas muitas pessoas sabem que quem realmente comanda ali as Forças Armadas da Venezuela são grupos cubanos, Grupos de militares cubanos. Então vamos lá. Eu vou trazer o vídeo para vocês, já falei demais. Já vou me lembrar, tá, do nome do outro item que faz parte desse suco aqui. É maravilhoso, viu? Cadê? Vamos assistir o vídeo aquí. Venezolanos, hoy 26 de agosto del 2025, nosotros, oficiales de las gloriosas Fuerzas Armadas Nacionales, organizados en el exilio, nos dirigimos a todo el pueblo y a las fuerzas vivas de la nación, en especial a la reserva moral de nuestras Fuerzas Armadas y al cuerpo de generales, a los fines de unirnos todos en este momento histórico, trascendental, glorioso y de esperanza para la libertad de nuestra patria, hoy humillada, ultrajada y destruida. Dios ha permitido y obrado para que el mundo civilizado y decente, hoy bajo el liderazgo de esta gran nación, Estados Unidos de Norteamérica, y su presidente, Donald Trump, a quien Venezuela agradecerá eternamente, accionen con fuerza y contundencia a los fines de sentar un precedente único frente a un hecho único en la historia de las naciones. Un Estado criminal que utilizó los poderes públicos para atornillarse en el poder y delinquir, usando las instituciones del Estado para traficar con drogas ilícitas, para apoyar el terrorismo internacional, para aniquilar y torturar la disidencia política y, lo más grave, para burlarse de la voluntad del pueblo soberano. Hoy no solo hay razones de sobra
para que de inmediato se haga uso de la fuerza, sino que el uso de la fuerza es la única vía y esperanza para solucionar el conflicto. De otra manera, al igual lamentablemente que nuestros hermanos cubanos y nicaragüenses, el Estado criminal liderizado por Maduro y Cabello pretenderá atornillarse indefinidamente en el poder. Finalmente, compañeros de las Fuerzas Armadas, estamos a tiempo de evitar mayor derramamiento de sangre y daño colateral. La orden y deber conforme al juramento que hicimos en nuestra ECOFAC, Academia Militar de Venezuela, Escuela de Aviación Militar y Escuela Naval, es, conforme ese juramento, detener y o neutralizar a los líderes de esta organización narcoterrorista y poner orden en nuestro país para iniciar la reconstrucción nacional desde las cenizas. Que Dios bendiga a Venezuela y que Dios bendiga a esta gran nación, Estados Unidos de Norteamérica. Excelente, né? Excelente. São grupos, claro, vários militares, muitos militares exilados, né? Que fugiram da Venezuela para não fazer parte dessa tragédia humanitária, dessa situação terrível na qual o comunismo e o socialismo, essa ideologia nefasta no mundo e principalmente aqui na América do Sul, subjugou, né, as nações. Então, assim, outros países como Argentina, me parece que, acho que Paraguai também, ou Uruguai, não me lembro agora, já se manifestaram favorável, né? A Guiana Francesa, a Guiana, qual é o outro país? Já tem vários países que já declararam apoio aos Estados Unidos. Eu estava conversando com minha esposa, esses dias todos, estava conversando com ela, e eu tenho chegado a uma conclusão que provavelmente para muitos pode ser algo ofensivo, mas não é o intuito. Tomando em consideração todo o atraso que a América do Sul tem tido com essa política nefasta, né? Porque não é só o Brasil. Olha a Venezuela, olha Cuba, um dos países que mais rápido evoluiu na época da democracia, na época do capitalismo. Foi um dos primeiros países da América do Sul a ter canal de TV, né? E hoje, se não fosse esse atraso de mais de 60 anos de ditadura comunista lá, hoje seria uma grande nação, um grande país, né? Eu entendo que se os Estados Unidos, em acordo com os países da América do Sul, decidissem, em comum acordo, a administração do país, eu acho que, no caso do Brasil, por exemplo, hoje o Brasil seria uma grande potência econômica, bélica, cultural e de aí por diante. Eu não tenho dúvida disso. Porque o que tem acontecido na América do Sul tem sido essa infiltração dessa ideologia. Você fala tanto em soberania, né? A soberania, mas o comunismo não faz parte da realidade da América do Sul, e muito menos da América. O comunismo se criou lá para as bandas ali nem me lembro agora, Europa, para aquelas bandas ali, né? Polônia, sei lá. São os países que foram, infelizmente, tiveram essa experiência triste e lamentável com morte aí de milhões e milhões de pessoas, de fome, fuzilada em paredão e daí por diante, como aconteceu em Cuba. E essa ideologia, ela não é de aqui. Então, esse é um quebramento da soberania de qualquer país. Você trazer uma ideologia que já se comprovou ser algo perverso e maligno, eu normalmente costumo chamar o comunismo, o socialismo, como uma política do Satanás na Terra. Porque hoje defendem tudo que não presta, né? Porque eles mudaram a estratégia. Antigamente era o proletariado, né? Eles conquistavam a mente dos trabalhadores para que criassem e gerassem uma revolução, né? E sempre acabou em tragédia, sempre acabou em miséria, sempre acabou em assassinato de pessoas que não concordavam com esse sistema diabólico de governança, né? Então eu entendo assim que os Estados Unidos deveria
deveria se impor. Por quê? Porque essa infiltração da China dentro do nosso continente, não existe nada não existe nada que viole a soberania de um país ou de um continente do que um outro continente ou um outro país de um outro continente vir querer, através de incentivo, de patrocínio e de tantas outras coisas, fazer com que seja implementado o que existe hoje em dia na China, aqui na América do Sul. É inaceitável. É inaceitável. E os Estados Unidos, por ser a maior potência do planeta, olha que coisa louca, dentro do nosso continente, dentro do continente americano, né, que está ali composto por América do Norte, América Central e América do Sul, os Estados Unidos é a maior potência bélica econômica do planeta. Por que razão? Por que razão esses países que descem aqui para a América Central e para a América do Sul não tiveram pelo menos um respiro, ou pelo menos ali um chapisco, né, da bonança, da prosperidade que os Estados Unidos experimenta há tanto tempo? Por quê? Por políticos, por infiltração da China, da Rússia, trazendo essa ideologia, essa ideia nefasta, que já vem sendo aqui plantada e fomentada há mais de 70, 80 anos, tanto no Brasil quanto em outros países. Você tem a Bolívia, você tem Peru, você tem a Argentina, olha a Venezuela, olha a Cuba, e tantos outros países que experimentaram e que ainda experimentam as dores do comunismo. É triste e é lamentável. Mas Deus é maior. Eu acredito em Deus. Acredito em Deus. Não é que eu acredito em Deus, é que para mim Deus é a fonte. Deus é tudo. Deus é tudo para mim, hoje. Né? Digo hoje porque há uns 10 anos atrás eu não acreditava em Deus. Né? Eu era meio rebelde. Hoje em dia não. Hoje em dia me considero um homem temente a Deus. E eu tenho certeza que Deus tem grandes planos, né? Grandes projetos para a América do Sul com a chegada do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Por quê? Para quem se esqueceu, o Donald Trump, por uma virada de cabeça, ele está vivo. Ele virou a cabeça, o tiro passou e acabou destruindo a orelha aqui, ó, a orelha direita, né? Pelo que a gente viu, né? Isso é um planejamento de Deus. Né? E graças a Deus, a América do Sul está se libertando aos poucos dessa ideologia nefasta. As próprias pessoas estão tomando consciência disso. Beleza? Você nunca vai ver um americano saindo ali dos Estados Unidos para ir morar em Cuba ou na Venezuela. Aliás, você nunca vai ver um comunista, como por exemplo o caso de tantos que estão aqui, que vivem arrotando, chamando Estados Unidos de império fascista e daí por diante. Esses caras não vão para Cuba, não vão para Venezuela, vão para Estados Unidos, passar férias, ir lá para ver o Mickey, né? E daí por diante, porque são hipócritas, porque sabem que o que funciona para o mundo é o livre mercado e o capitalismo. É isso que traz riqueza para o mundo. E não essa porcaria, esse lixo chamado comunismo socialismo, que infelizmente contaminou grande parte do nosso planeta, do nosso mundo, né? Beleza, meus amigos? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, que é sumamente importante. Depois eu vou trazer mais informações sobre a Venezuela e sobre tudo o que está acontecendo lá. Curta aqui este vídeo, por favor, me ajude a dar uma potencializada este canal, tá? Não verifique se você está inscrito. Um abraço para todos, obrigado a Ayrton José pela sua contribuição sempre a este canal. E se você quiser contribuir, tá aqui meu QR Code. Dessa força, se você não puder, eu vou entender perfeitamente. Abraço, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau. Ah, tá. Esqueci. Tchau não. Vamos lá então. Esse suco aqui tem pepino, tá? Meio pepino cortado em fatias, sem tirar a casca, tá? Tem gengibre, um pedacinho de gengibre bem pequenininho, tá? E exprimir um limão. Exprima um limão, tá? Se quiser colocar um pouquinho de mel, depois que você bateu tudo no liquidificador, eu não sei como é que se fala isso, ludificador.
na batidora, né? Bate tudo, coloca um pouquinho de mel, mexe e toma. É bem geladinho. É gostoso e vai trazer muitos benefícios para a sua saúde. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Falei demais. Tchau.